Nós vamos começar este estudo orando e pedindo a Deus que nos abençoe neste momento. Oremos. Deus querido, eu quero te agradecer porque temos a oportunidade neste momento de estudarmos a Tua Palavra. E te pedimos que o Senhor nos guie em tudo aquilo que vamos tratar aqui. Que a Tua Palavra conforte cada coração e traga edificação, para que, unidos como Teu povo, estejamos preparados para resistirmos toda e qualquer tribulação nesta vida, até que o Teu Filho Jesus Cristo volte. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. No estudo anterior, nós fizemos uma introdução, uma visão geral sobre a segunda epístola de Tessalonicenses e vimos aqui várias questões importantes. Eu quero iniciar este estudo fazendo uma breve revisão aqui daquilo que encontramos no capítulo 1. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele basicamente trata de ele oferece uma palavra de encorajamento aos crentes que estavam vivendo em meio a muitas tribulações. Então, esse é o foco central do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Curiosamente, já no início do capítulo, ele começa fazendo uma oração de gratidão, porque aqueles crentes estavam crescendo na fé e também no amor, algo que veremos aqui mais adiante. E o capítulo, ele encerra com uma oração, mais uma vez, agora pedindo a Deus para que todos esses crentes cumprissem a sua vocação. Em outras palavras, que eles persistissem, que eles perseverassem, que eles continuassem afirmando a sua fé, mantendo-se comprometidos com a palavra de Deus em meio a todas aquelas adversidades. Basicamente, é isso que nós vemos aqui no capítulo 1, que nós podemos dividi-lo em três partes. Entre os versos 1 e verso 2, temos a apresentação dos remetentes e uma saudação inicial, e nos versos 3 ao verso 5, o poder das tribulações na vida de um crente. Nós veremos aqui, neste momento, nesta ocasião, o estudo baseado no verso 1 até o verso 5. No próximo estudo, nós veremos este assunto, o retorno de Cristo e o seu iminente juízo. Jesus está voltando e quando Ele voltar, Ele estará estabelecendo um julgamento final. E é isso que nós estudaremos aqui no nosso próximo estudo. Por enquanto, vamos ler a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, que dizem assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Esta é a passagem que nós estaremos analisando aqui. Vamos começar observando aquilo que diz no verso 1, onde Paulo diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele repete esta apresentação a respeito do Pai e também do Filho. Em vários aspectos, segundo Tessalonicenses, reflete 1 Tessalonicenses, quanto aos temas e até mesmo na sua redação. Estes dois primeiros versos que acabamos de ler, da segunda epístola, é um bom exemplo disto, pois são quase idênticos à saudação inicial de 1 Tessalonicenses, onde lemos o seguinte no verso 1: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Veja que há uma simetria entre a apresentação da primeira epístola e também da segunda epístola, e isto é evidente quando lemos as duas epístolas como um todo, não apenas em redações, mas também em temas, em assuntos que estão sendo tratados. O remetente aqui, claramente apresentado como Paulo, Silvano e Timóteo. Depois, os destinatários, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. E aqui a saudação final, é assim nós
entendemos a estrutura do verso 1 e o verso 2. A saudação é: graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, Paulo é o autor, mas a epístola é acompanhada pelo consentimento de outros membros de sua equipe, que ele chama de Silvano, que é a versão latim do substantivo grego Silas, é a mesma pessoa, e também Timóteo. Esta é a equipe missionária que está com o apóstolo Paulo, e Paulo então remete essa epístola à igreja dos Tessalonicenses, primeiramente em seu nome, mas acompanhada esta epístola com o consentimento destes dois nomes que eu já citei aqui. Eles foram os principais companheiros de Paulo durante a sua segunda jornada missionária, conforme lemos em Atos capítulo 15, verso 40, e também no capítulo 16, verso 5, onde lemos que eles estavam presentes com Paulo, justamente nessa segunda viagem missionária, pela qual Paulo chega à cidade de Tessalônica. E a ordem destes nomes certamente não foi sem intenção, não foi sem propósito, visto que Paulo era o apóstolo e possuía distinta autoridade nas igrejas, tanto para estabelecer a doutrina como para corrigir aqueles que dela estavam se desviando. Então ele cita primeiramente o seu nome, com a intenção de mostrar uma ordem de autoridade. Ele é aquele que está conduzindo a jornada missionária, ele é aquele que está à frente da equipe missionária, e ele é o apóstolo enviado pelo próprio Jesus Cristo para estabelecer a doutrina juntamente com os demais apóstolos. Na sequência, ele cita Silas, que aparece em Atos capítulo 15, versos 22 ao verso 41, como um homem notável e designado pelo concílio de Jerusalém como seu representante juntamente com Judas, chamado também de Barsabás, para levar a decisão sobre os limites doutrinários que deveriam ser observados pelos gentios convertidos. Aquele episódio lá em Atos capítulo 15, que o concílio de Jerusalém decidiu sobre qual encargo deveria ser imposto sobre os gentios convertidos. Então houve todo um debate e o concílio de Jerusalém designou dois homens, Silas e também Barsabás, Judas, também chamado de Barsabás, para acompanharem Paulo e Barnabé até Antioquia, para que ali fosse lida a decisão tomada pelo concílio de Jerusalém. Então Silas é um dos representantes do concílio de Jerusalém diante da igreja de Antioquia. Certamente era um homem mais maduro espiritualmente e contava com distinta confiança daquele concílio. Por isso ele foi designado dentre tantos outros que poderiam ter sido designados. Silas foi escolhido junto com Judas, como eu já mencionei. Após a citação do seu nome, Timóteo é mencionado. Paulo, Silas, agora Timóteo. Talvez por ser o mais jovem na fé e um obreiro em fase inicial da sua preparação ministerial. Em Atos capítulo 16, verso 2, lemos que quando Paulo o encontrou em Derbe e Listra, não especifica em qual cidade, apesar que essas cidades estavam muito próximas, Derbe, Listra e Icônio, cidades da hoje a atual Turquia, essas cidades estavam muito próximas, e Paulo encontrou com Silas, entre Derbe e também Listra. E quando Paulo o encontrou, diz o texto que ele já era reconhecido entre a cidade de Listra e também de Icônio por seu bom testemunho. Então Timóteo, ele tinha um testemunho muito bem reconhecido, positivamente reconhecido por pessoas dessas cidades. E ele estava na companhia de Paulo, porque Paulo quis que ele fosse integrado à equipe missionária. Paulo chega ali, o encontra, o reconhece, o seu testemunho. Timóteo era filho de um casamento misto, o seu pai era grego, a sua mãe era judia, e Timóteo, por alguma razão, Paulo quis então que ele integrasse a sua equipe missionária, e a partir dali, Paulo seguiu a sua segunda viagem missionária, que chega, portanto, juntos na cidade de Tessalônica. Seu nome significa aquele que honra a Deus. O nome de Timóteo é formado por duas palavras, time significa honra e theos, que significa Deus. Por isso, etimologicamente, o nome de Timóteo significa aquele que honra a Deus. Percebemos, portanto, que a equipe missionária era formada por pessoas de caráter aprovado, e estas foram aquelas que se dirigiram à igreja de Tessalônica em Deus,
a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, juntamente com o apóstolo Paulo. Silas, conhecido por ser notável e representante do concílio de Jerusalém, e agora Timóteo, que era conhecido, tinha bom testemunho em pelo menos 3 cidades da Turquia, da atual Turquia hoje, e essas 2 pessoas estavam na companhia do apóstolo Paulo. Veja com que autoridade essa epístola chega à igreja dos Tessalonicenses, os destinatários primários dessa epístola. O apóstolo Paulo, designado diretamente por Jesus, e esses 2 homens cujo caráter foi devidamente aprovado. A palavra igreja significa simplesmente uma assembleia e, portanto, poderia ser usada para descrever qualquer reunião de interesse comum e também social. Por isso, Paulo fez questão de distinguir as igrejas, as assembleias que eram feitas antigamente, da igreja em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, esclarecendo que se dirigiu diretamente aos crentes em Cristo, reconciliados e filiados a Deus Pai da cidade de Tessalônica. Se Deus é o nosso Pai, então nós somos filhos dele, irmãos uns dos outros. Isso está claro na declaração dos destinatários, que a intenção do apóstolo Paulo é de se dirigir aos crentes. A epístola não foi uma carta aberta, destinada para a cidade de uma forma geral. Não, todos os assuntos que estão contidos na segunda epístola aos Tessalonicenses são mensagens, são temas e são assuntos de interesse dos crentes. Por isso, parece ser redundante, parece ser óbvio, eu estou ressaltando com essa observação de que todos os assuntos dessa segunda epístola diz respeito a mim e diz respeito a você, e que devemos dar toda atenção, porque esta epístola, sob a inspiração do Espírito Santo, ainda nos fala hoje e tem um propósito de alcançar as nossas vidas, a fim de sermos santificados pela palavra de Deus e conduzidos pela sua justiça, pela sua verdade, diante do dia do Senhor que se aproxima. Ele é descrito, o Pai, Deus como nosso Pai, para enfatizar tanto a nossa integração à sua família, quanto o seu caráter progenitor e cuidados paternais, pois protege e sustenta os seus filhos. Deus é o nosso Pai. Ele foi quem nos gerou, foi na obra da salvação que nós fomos regenerados, transformados, refeitos, convertidos, transformados e integrados a uma grande família, a família da fé. Não somos apenas filhos de Deus, como somos também irmãos uns dos outros, e Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso sustentador em meio às tribulações da vida terrena. O ensino geral das Escrituras, em especial o ensino de Jesus, garantiram essa declaração de integridade e fidelidade de Deus na introdução da maioria das epístolas paulinas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e a epístola de Paulo a Filemão. Em todas essas epístolas, no início, Deus é apresentado como nosso Pai. E isto já dá o tom inicial a essas epístolas, a respeito de quem aquelas epístolas estavam se referindo. Aos cuidados protetores, aos cuidados paternais, à proteção e também o sustento, o suporte, o amparo de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. Quanto à saudação típica das epístolas paulinas, pois Paulo diz no verso 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, há detalhes muito interessantes e edificantes que merecem a nossa atenção aqui. Primeiramente, graça era uma saudação comumente usada para com os gentios convertidos, e paz para com os judeus, inclusive até hoje. Eles se cumprimentam dizendo shalom, ou paz em hebraico. Esta era uma saudação comum naqueles dias, graça e paz. Ao saudar com a bênção graça e paz, Paulo sabiamente saudou ambos, gentios e judeus convertidos, pois agora todos estão reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, cuja
causa foi atribuída aqui desta bênção a Deus e a Cristo, pois não há outra fonte além desta. Deus e o Filho são a fonte da graça e também da paz. Primeiramente, ele citou graça e depois ele citou paz, considerando que do ponto de vista teológico, a paz com Deus é o resultado da graça de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até mesmo a ordem dessas palavras tem muito a nos comunicar. Nós só usufruímos da paz com Deus, só estamos reconciliados com Deus, porque antes Ele exerceu a sua graça a nosso favor. São aspectos importantes, detalhes importantes, que abrem todos os assuntos da segunda epístola aos Tessalonicenses, conforme já destacamos aqui. Bem, vamos agora para os versos 3 ao verso 5, onde Paulo vai declarar e demonstrar como Deus, de uma forma maravilhosa, está encorajando a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, para resistirem às tribulações daqueles dias. E ele diz no verso 3 o seguinte: irmãos, depois de ter feito a introdução, ele diz: cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Assim como no início da primeira epístola, Paulo iniciou fazendo menção da sua gratidão a Deus em razão do testemunho dos crentes tessalonicenses, especialmente pela fé e amor frutíferos entre eles. Nesta epístola, encontramos uma razão adicional. Em 1 Tessalonicenses, Paulo registrou a oração para que o Senhor os fizesse crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Isso está registrado no capítulo 3, verso 12, na primeira epístola. Agora, na segunda epístola, considerando que houve um intervalo temporal, houve uma distância temporal, agora na segunda epístola, depois de ter recebido o feedback da primeira epístola sobre como os crentes se encontravam, Paulo mais uma vez agradece. Agora, como motivo adicional, porque Deus havia e estava respondendo às suas orações. As suas orações estavam sendo atendidas. Ele pedia a Deus noite e dia para que os crentes de Tessalônica crescessem na fé e o amor aumentava. Agora ele agradece, justamente porque a fé estava crescendo sobremaneira, bem como o amor de uns para com os outros estava aumentando. Aqueles crentes tinham passado por muitas experiências difíceis no exercício da sua fé. E eu quero destacar pelo menos 3 evidências históricas que mostram o contexto daqueles crentes naqueles dias. Porque Paulo diz: cumpre-nos, é um cumprimento de um dever, é um direito, que ele vai dizer mais adiante que isto é justo. O cumprimento dessa tarefa, deste dever, é justo. Veja como Paulo se vê diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo: olha, diante do testemunho de vocês, eu não tenho nenhuma outra alternativa senão me dirigir a Deus para agradecer, render graças a Ele, pelo modo como vocês estão testemunhando a fé e também o amor de uns para com os outros. 3 indicativos históricos aqui. Primeiro, eles não tiveram outra opção além de encaminhar Paulo para a Bereia precipitadamente por causa da perseguição religiosa. Eles estavam desfrutando dias maravilhosos naquelas 3 semanas em que Paulo e Silas e Timóteo estiveram pregando o evangelho entre eles. Por causa da perseguição, abruptamente, eles não viram outra alternativa, abruptamente enviaram Paulo para outra cidade, e assim houve um rompimento deste relacionamento. Como diz o apóstolo Paulo, orfanados e recém-convertidos tiveram que seguir a jornada cristã sozinhos. Eles eram novos na fé. E o pior, eles se encontravam em meio às hostilidades civis e religiosas, conforme conferimos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 14, e no capítulo 3, verso 3, eles estavam sofrendo tentações de Satanás
chamado de tentador. Um pouco antes, Paulo dá nome, diz que é Satanás. Eles estavam sofrendo tentações, pressões, perseguições de ordem sobrenatural, de ordem espiritual, conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5. E eles tinham muitas dúvidas doutrinárias. Olha só o contexto desses crentes. Houve um rompimento abrupto daqueles crentes do seu pastor. Segundo lugar, eles estavam sozinhos em meio a todas essas adversidades. Eles estavam sofrendo perseguições civis e religiosas, tentações de Satanás, e tinham dúvidas escatológicas sobre aqueles que já tinham morrido, sobre como seria o encontro deles com o Senhor Jesus, e tudo isso nós vemos no capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 3. E há um terceiro detalhe aqui: eles precisaram desenvolver a sua própria liderança. Por isso Paulo se dirigiu aqui à igreja pedindo que os considerassem, os tratassem com máxima consideração, que eles os tenhassem em máxima consideração por causa do trabalho que eles estavam realizando. Então, em tão pouco tempo eles tiveram que se organizar, e a liderança foi constituída entre eles de forma muito informal. Agora você imagina, todos eram novos na fé, e além de desenvolver a sua própria liderança, eles tiveram a necessidade de cuidar uns dos outros, como se fosse uma assembleia de órfãos, né? Paulo diz no capítulo 2, verso 17, que eles estavam orfanados. Então eles tiveram ali que cuidar uns dos outros, não tinha mais ninguém junto deles. Paulo estava impedido de chegar a Tessalônica mais uma vez, ele foi impedido de voltar. E este era o contexto da igreja. É um cenário bastante difícil, mas como a fé entre esses crentes foi frutífera, porque apesar de todo este contexto, a fé deles cresceu sobremaneira, e o amor foi aumentado e demonstrado no cuidado de uns para com os outros. Por essa razão, Paulo considerou justo dar graças a Deus continuamente. Ele diz: cumpre-nos dar sempre graças a Deus. Esse foi o compromisso de Paulo, de sempre nas suas orações agradecer a Deus por causa dos cuidados que Deus estava dispensando a favor daquela igreja. E isso tudo nos ajuda a entender porque Paulo apresenta já no início da epístola Deus como sendo o nosso Pai. Porque apesar do apóstolo ter sido afastado, separado da igreja por forças circunstanciais de perseguições e tudo mais, os cuidados de Deus não foram separados daquela igreja. Os cuidados de Deus não são separados de nós. Eu me lembro aqui daquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, que nada, nem mesmo as perseguições, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que esses crentes eles perseveraram? Por que esses crentes eles tiveram, em tão pouco tempo de conversão, eles tiveram a percepção da necessidade de se manterem firmes diante das perseguições, resistentes diante das tentações do diabo, e também, ao mesmo tempo, eles tiveram ali a necessidade, o cuidado de uns para com os outros, e também estabelecendo liderança, porque os cuidados de Deus estavam presentes. Os cuidados do nosso Deus e Pai, eles estavam presentes na vida daquela igreja. E não é à toa que Paulo aqui não agradece aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo agradece a Deus por reconhecer que são os cuidados de Deus, são as ações de Deus, é a presença de Deus que estava garantindo a manutenção, o sustento e a proteção de todos aqueles santos. Por isso, a Deus todo louvor e toda glória, porque a igreja, ela não é sustentada por nenhum pastor, famoso ou anônimo. A igreja é sustentada por Deus Pai e por seu Filho Jesus Cristo, a quem o Pai constituiu cabeça da igreja. A igreja, ela é sustentada pelos fundamentos doutrinários, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, e ela ao mesmo tempo está debaixo do governo do próprio Senhor Jesus Cristo, que João, no livro de Apocalipse capítulo 1, na sua primeira visão, ele vê Jesus no meio da igreja, reinando soberanamente.
A igreja está debaixo dos soberanos cuidados de Deus. Por isso Paulo se vê no dever de dar graças a Deus, considerando que isto é justo. Em 1 Tessalonicenses, a fé foi citada entre o amor e a esperança. Vemos isto em dois momentos na primeira epístola, no capítulo 1, verso 3, no capítulo 5, verso 8. Mas quando vamos para outras epístolas, como 1 Coríntios 13, 13, Gálatas 5, de 5 a 6, Efésios 4, de 2 a 5 e Colossenses capítulo 1, versos 4, verso 5, nós observamos que a fé ela está associada com o amor e também com a esperança. E a fé aqui, ela não se refere apenas à confiança em Deus, nessa segunda epístola, nessa citação que Paulo faz no verso 3, mas também ao conteúdo da fé pela palavra que tinham recebido. Então, se referindo não apenas à confiança em Cristo, mas também ao conteúdo da fé pela palavra que tinham recebido. Considerando o intervalo entre a sua despedida e a primeira notícia recebida, então Paulo saiu da cidade de Tessalônica, foi passando por Bereia, foi para Atenas. Ali ele ficou aguardando uma oportunidade de voltar para a cidade de Tessalônica. Como isso não foi possível, ele foi para a cidade de Corinto e ali ele então recebeu, como diz o capítulo 16, capítulo 18 do livro de Atos, ele recebeu os dois que tinham ficado para trás, lá na cidade de Bereia, Timóteo e Silas. Então, a partir daquele momento que eles chegaram, Paulo imediatamente enviou Timóteo para obter informações, para confirmá-los na fé, para exortá-los e também para obter informações sobre a igreja de Tessalônica. Então, Timóteo volta e se encontra com o apóstolo Paulo no momento que Paulo já estava passando por perseguições na cidade de Corinto. As notícias que Timóteo trouxe dos crentes de Tessalônica alegraram profundamente o coração do apóstolo Paulo. E é como ele diz, que é como se ele tivesse ressuscitado, estava abatido, desanimado por causa das tribulações que já estava sofrendo na cidade de Corinto, mas as notícias da igreja de Tessalônica animaram profundamente o seu coração. E ele mais uma vez demonstra como alegre e grato ele estava na presença de Deus por tudo que Deus estava fazendo com os crentes na cidade de Tessalônica. Depois disto, Paulo então escreveu a sua primeira epístola, que foi enviada nas mãos de uma pessoa que nós não sabemos. A epístola foi encaminhada com a ordem de que fosse lida diante de todos. A primeira epístola então resolveu várias questões de dúvidas, encorajamentos, de reafirmações de certos ensinos da igreja que estava ali na cidade de Tessalônica. Este mesmo portador trouxe agora novidades para o apóstolo Paulo. Então, os assuntos tratados na primeira epístola e o intervalo para com a segunda aqui não se referem apenas à confiança confessional. Mostra que na segunda epístola, entre esses intervalos temporais, quando Paulo escreve a sua segunda epístola, não está agora se referindo à fé apenas em relação à confiança confessional, mas também à crescente fidelidade comportamental naquele desfavorável contexto. Nós temos uma linha progressiva entre o dia que eles foram convertidos pelo poder de Deus, mediante a pregação fiel do Evangelho, até a segunda epístola. Então, quando ele cita que a fé está crescendo sobremaneira, ele está considerando essa linha temporal, em que os crentes apresentaram crescimento, projeção de crescimento também, e também como o amor entre eles só estava aumentando. De alguma forma, pela graça de Deus, quanto mais perseguidos estavam sendo aqueles crentes, mais eles estavam crescendo na fé, e mais o amor entre eles estava aumentando. Por isso enche o coração do apóstolo Paulo de muita alegria. Ele sabe que os crentes estão sendo perseguidos, mas agora ele recebe a notícia de como eles, ao invés de estarem se desanimando na sua fé, sendo desmotivados nos cuidados uns pelos outros, a notícia que chega para o apóstolo Paulo, pelo portador da primeira epístola, é que os crentes de Tessalônica, na verdade, estavam crescendo mais ainda, estavam ainda mais comprometidos em cuidar uns dos outros, conforme lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 14 e verso 15, como eles estavam cuidando por amor uns dos outros, inclusive dos insubmissos.
dos desanimados e também daqueles que eram fracos e também os demais. E isto ficará ainda mais claro no verso seguinte. Como vimos na primeira epístola e veremos nesta, havia uma demasiada tristeza e tensão na igreja tessalônica, relacionada com o retorno do Senhor, com o retorno do Senhor Jesus. Pelo que tudo indica, 1 Tessalonicenses serviu para esclarecer alguns assuntos e consolá-los, corrigindo as diferenças entre eles, favorecendo maior unidade e fortalecendo também a esperança. Assim, a igreja tessalônica foi modelo para as demais naqueles dias e, sem dúvidas alguma, a igreja de Tessalônica é um modelo para a igreja cristã de hoje também. Esta era uma igreja reconhecidamente, uma igreja exemplar para aqueles dias e uma igreja exemplar para todos nós hoje. No verso 4, Paulo continua, como eu disse, como isso vai ficar mais evidente ainda, sobre como esta igreja estava resistindo às tribulações, e na resistência das tribulações estava crescendo mais ainda. Isso fica mais claro no verso 4, onde ele diz: a tal ponto, veja, existe uma medida, à medida que os crentes eram pressionados a negociarem a fé, a relativizarem a doutrina, a abandonarem os cuidados de uns para os outros, se tornando cada vez mais egoístas, individualistas, cada vez mais separados, cada vez mais fora da comunhão cristã. À medida que as tribulações, elas pressionavam os crentes a agirem assim, eles apresentavam uma resposta completamente contrária. Eles cresciam mais e mais na fé e também no amor, a tal ponto, como ele diz, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e verso 9, lemos que Paulo esteve em outras partes das regiões da Macedônia e também da Acaia, nas quais repercutiu a notícia sobre como os crentes de Tessalônica estavam confessando e exercitando a sua fé para com Deus, se convertendo a Deus, abandonando os ídolos para servir o Deus único e verdadeiro. E essa notícia se divulgou em várias partes dessa região, dessa província romana chamada Macedônia, onde se encontrava a cidade de Tessalônica, e mais ao sul, a província da Acaia, onde Paulo esteve em Atenas e esteve também em Corinto, além de outras cidades. E a notícia do que estava acontecendo na cidade de Tessalônica, o modo como os crentes estavam abandonando os seus ídolos para servirem a Deus e o modo como eles estavam cuidando uns dos outros, isso repercutiu em toda parte. Então, quando Paulo chegou nas cidades dessas regiões, ele chegou atrasado em relação às notícias sobre o testemunho daqueles crentes, porque estava acontecendo nessas cidades muita conversa, muita notícia sobre o bom testemunho daqueles crentes. Por isso ele está dizendo que eles mesmos, Paulo, Silas e Timóteo, eles se gloriavam da igreja de Tessalônica entre as outras igrejas de Deus, tamanho valor de testemunho que esses crentes estavam dando naqueles dias. Nessas ocasiões, conforme lemos neste verso, Paulo e seus companheiros se gloriaram, se orgulharam, se alegraram sobremaneira por tudo o que Deus, não os apóstolos, não o apóstolo Paulo e seus companheiros, mas por tudo o que Deus começou a fazer na vida de cada crente. Aliás, ele diz na epístola aos Filipenses, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ele diz isso em Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem realiza essa obra. A igreja de Filipenses estava localizada em uma cidade vizinha à cidade de Tessalônica, que é a cidade de Filipos. Então, aquele que começou boa obra nos crentes é o mesmo que há de completar, e Paulo está aqui se alegrando sobremaneira por
tudo que Deus começou a fazer na vida de cada crente quando em Tessalônica estiveram pregando a palavra. Deus agiu de uma forma poderosa na vida daqueles crentes. A palavra lhes chegou não apenas, como ele diz no capítulo 1, verso 5, que a palavra não chegou apenas como palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, e poderosamente essa palavra estava agindo na vida daqueles crentes, conforme ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no final do verso 13, ele diz: a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra estava agindo poderosamente na vida daqueles crentes. Por isso a conversão deles não foi uma conversão superficial, foi uma conversão radical. Nada de conversa, de diálogo, de negociação mais com o mundo. Chega, eles abandonaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. E a palavra de Deus estava sendo persuasiva e poderosamente santificando aqueles crentes de todo hábito, costume, linguajar, princípios, valores religiosos que eles tinham herdado da vida anterior. E Paulo está aqui orgulhoso com seus companheiros, se gloriando na presença de Deus pelo modo como poderosamente Deus, pela sua palavra, ainda estava agindo na vida daqueles crentes. Ainda mais agora, quando testificaram a constância e fé em todas as perseguições e tribulações que estavam suportando, porque de fato o seu labor não se tornou inútil, que era um temor que ele tinha, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. A palavra constância aqui, hipomonias, em grego, significa uma resistência persistente, uma atitude resiliente, que não cede a qualquer pressão. Isso não significa que um crente constante, fiel, resiliente, ele não tenha momentos de fraquezas. E essa é a diferença, porque nós passamos por momentos de fraquezas, de dúvidas, somos atribulados, temos que enfrentar o luto, temos que enfrentar doenças, temos que enfrentar dívidas, temos que enfrentar injustiças, calúnias, difamações, temos que enfrentar as tribulações de uma forma geral. Mas embora o crente tenha momentos de fraqueza, ele se levanta, ele se recupera da sua fraqueza, porque Deus é Pai, porque Deus nos ama e porque a palavra de Deus está agindo na nossa vida. E esses crentes estavam persistindo, eles tropeçavam, caíam, mas se levantavam e reafirmavam a sua fé. E a pressão vinha novamente sobre eles, as crises vinham contra eles novamente, eles eram abalados, conforme lemos aqui em 1 Tessalonicenses, dúvidas. Eles não estavam sabendo adequadamente como lidar com pessoas que eram insubmissas dentro da igreja, pessoas que eram fracas, pessoas que estavam dando problema para a harmonia e para a paz dentro da igreja. Eles tinham crises, eles tinham problemas como toda a igreja, mas apesar disso Paulo se gloria entre as igrejas de Deus, porque esta igreja era uma igreja resiliente, constante na fé. Ela se recuperava, ela se reerguia, ela se restaurava, ela tratava os seus problemas e ela não desistia, ela não abandonava a sua confissão de fé, ela não perdia o afeto e o senso de dever de um crente para com o outro. Por isso o testemunho de amor entre eles foi motivo de gratidão do apóstolo Paulo e de seus companheiros. Os crentes de Tessalônica não relativizaram ou abandonaram a fé, não cederam ao desânimo, medo ou a tentações de natureza espiritual, em nenhuma perseguição. Essa perseguição externa das difamações, das discriminações, das privações, das ameaças e até mesmo das prisões injustas e da morte precipitada, ou tribulação, que são essas angústias. Isso tem a ver com o estado causado pela perseguição externa. Quando Paulo diz: em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, Paulo está tratando de duas questões. Uma palavra tem a ver com essas perseguições de natureza externa, a outra tem a ver com esta tribulação, que tem a ver com o estado interno, que eles estavam suportando, essa angústia
que vem muitas vezes, conforme lemos no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Paulo disse para eles o seguinte no verso 13 do capítulo 4: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eles estavam em luto por causa de irmãos que tinham morrido, que tinham sido assassinados. Então essa é a tribulação, e apesar dessas tribulações que afetam o estado emocional dos crentes, eles estavam suportando. Essa é a constância de fé testemunhada pelo apóstolo Paulo. Não havia dor de luto, não havia dúvida, não havia medo, não havia perseguição, não havia nada que pudesse abalar essa igreja e obrigá-la a abandonar a fé. Ela era uma igreja constante na sua fé. Eles demonstravam uma paz serena e cuidavam uns dos outros com um amor distinto, enquanto eram discriminados e maltratados por causa da sua confissão de fé em Jesus Cristo e comprometimento com ela nas suas relações com o mundo. Por isso, 2 vezes, Paulo instruiu na primeira epístola, no capítulo 4, verso 18, capítulo 5, verso 11, a necessidade dos crentes consolarem uns aos outros. Quem que precisava de consolo, senão aqueles que estavam se sentindo desconsolados? Eles não abandonavam a fé, eles não relativizavam a doutrina, mas eles sofriam emocionalmente, suportando as dores que as perseguições estavam provocando no seio da igreja. Por isso Paulo disse, repito, que por 2 vezes os crentes deveriam consolar uns aos outros com as verdades que estavam sendo comunicadas. O último verso, verso 5, nós lemos o seguinte: sinal evidente, se referindo aqui às perseguições e às tribulações, Paulo disse: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Essa passagem ela pode ser entendida superficialmente da seguinte maneira: Deus tem prazer de ver o seu povo sofrendo. Deus, ele imputa o sofrimento ao seu povo, né? Porque nós lemos aqui que as perseguições e as tribulações são um sinal evidente do reto juízo de Deus, pelo qual aqueles crentes estavam sofrendo. Mas precisamos entender melhor o que esse texto diz aqui. A pergunta é: vale sofrer privações, discriminações, humilhações e até mesmo a morte por causa do compromisso de fé para com Deus? Vale a pena aceitarmos a Cristo, admitirmos a fé em Jesus Cristo e andarmos comprometidos com esta confissão, abandonando os laços e prazeres que este mundo oferece em troca de abandonarmos a fidelidade a Deus? Vale a pena confessarmos a Cristo e andarmos os seus caminhos e temos que sofrer por causa do mundo, por parte do mundo, todas essas hostilidades, discriminações, humilhações e até mesmo morte, como acontece com tantos crentes ao redor do mundo? Paulo responde em termos inequívocos que sim. Nada é tão encorajador para um cristão que sofre por causa do nome de Jesus esperar pelo reto juízo de Deus, que compensará todos os seus sofrimentos. Nós, cristãos, que estamos no meio dessas tribulações, essa grande tribulação que antecede a vinda de Cristo, vale a pena atravessarmos este vale, porque o que nos aguarda no final desta jornada é a promessa da vida eterna, é a alegria que jamais poderá ser suspendida, interrompida, a paz que é perene. Vale a pena atravessar o deserto rumo à nova Jerusalém que o Senhor Jesus preparou com a sua morte e ressurreição a todos aqueles que amam a Deus. E Paulo deixa bastante claro isto aqui para nós, e eu faço questão de citar uma passagem dele mesmo, quando ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 a 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação
Ou seja, ele está dizendo, a glória que nos está reservada não pode ser comparada com as mais densas e intensas tribulações da vida terrena, porque a glória é muito maior. Então vale a pena atravessar esse deserto na direção da glória que nos está prometida. É isso que Paulo está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. São eternas. Essas momentâneas tribulações, porque elas são passageiras, produz para nós eterno peso de glória. Enquanto para os que profanam o seu nome, motivo de terrível temor, conforme lemos aqui no verso 3 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Enquanto o reto juízo de Deus que se aproxima anima e nos encoraja por sabermos que essas tribulações vão passar um dia, para aqueles que profanam o nome do Senhor Jesus, esse dia é motivo de terrível temor, porque serão banidos da presença de Deus para um estado de irreversível sofrimento. Enquanto para o crente o sofrimento é temporal, momentâneo, para aqueles que negam a Cristo, o sofrimento será perene. Paulo afirmou que as perseguições e tribulações eram sinal evidente do reto juízo de Deus, significando que o dia do Senhor vem. Este é o sinal. Este é o sinal. Conforme estudamos aqui nos anos anteriores, em Apocalipse, durante 2 anos e meio, estudamos todo o livro de Apocalipse aqui, vimos que essas tribulações que são previstas, inclusive pelas palavras de Jesus e dos apóstolos, essas tribulações, desde a época que Jesus foi assunto aos céus, até a segunda vinda de Cristo, essas tribulações vão se intensificando. Elas vão se intensificando. E à medida que essas tribulações vão se intensificando, ao mesmo tempo nós que sofremos no meio delas, sabemos que se aproxima o dia do nosso grande livramento. É nesse sentido que Paulo está reafirmando que essas tribulações, elas apontam significantemente para o dia do Senhor que está se aproximando. Ele haverá de vingar todos os inimigos do seu povo, pois não ficarão impunes, conforme lemos nos versos seguintes, verso 6 e verso 7, aqui do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que dizem assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Este é um dos temas preponderantes do livro de Apocalipse, a justiça de Deus, a justiça de Deus. E aqui verificamos o poder de Deus na vida dos crentes que sofrem por causa da sua fé. Eles se identificam com Jesus Cristo. Quando nós sofremos por causa da nossa fé, discriminações, somos humilhados, somos tratados de uma forma jocosa, difamatória, quando somos caluniados, quando somos privados, censurados na sociedade, porque cremos em Jesus e andamos em conformidade com essa fé, nós estamos nos identificando com Jesus, e isso não pode ser motivo para nós de tristeza, mas de alegria. Olha o que Jesus disse em João capítulo 15, verso 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que seu senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Como Cristo sofreu, o seu povo também há de sofrer, como uma medida de comunhão dos seus sofrimentos, conforme lemos em Filipenses 3,10. E quando esse limite for alcançado, o fim virá. Como Filipenses capítulo 1, versos 27 e 28 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos em comunhão, uma igreja congregada, crentes unidos uns aos outros, lutando, defendendo
a fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Qual é a ocasião? Qual é a circunstância? Circunstância de tribulação, circunstância de perseguição por causa da fé evangélica. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Conforme também lemos em 2 Pedro capítulo 2, verso 9. O julgamento de Deus é uma evidência do reto juízo. E conforme lemos em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, Ele primeiro vem por vós. Então os primeiros sofrimentos são sentidos pela igreja, mas o pior dos sofrimentos vem depois, não para os crentes, mas para os incrédulos. A diferença é que os sofrimentos na vida de um cristão são eficazes no plano soberano de Deus para torná-los adequados, que Paulo diz, para que sejais considerados dignos. Dentro da leitura literal do texto grego, o que nós compreendemos é que os sofrimentos e as perseguições e as tribulações, como sinal evidente do reto juízo de Deus, têm a finalidade de tornar os crentes adequados ao reino de Deus por identificação com o Senhor Jesus. Olha que o apóstolo Pedro diz, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 13: alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Além além de nos identificar com Cristo, essa é a finalidade desses sofrimentos. Além disso, esses sofrimentos terrenos, eles são usados poderosamente por Deus para nos purificar e nos preparar para a glória do dia do Senhor que se aproxima. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 3 ao verso 4 e também no verso 12. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja que a aprovação da nossa fé tem também a finalidade de nos purificar, de nos preparar, de nos santificar. Aí no verso 12, Tiago disse: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, com constância, a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, se referindo à vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, as tribulações para a vida de um cristão, as tribulações relacionadas com a fé, não com comportamento desonesto, não com falta de integridade, não por infringir leis, mas as tribulações que são resultado da nossa confissão de fé, da nossa justiça, da nossa fidelidade e comprometimento com Deus. Essas tribulações, elas são motivo de alegria para nós, porque elas nos identificam com Cristo em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque Deus usa esses sofrimentos para nos aperfeiçoar e também para nos preparar, nos tornando adequados para o seu reino. Enquanto para os que perseguem e atribulam o seu povo, os rebeldes e profanos do testemunho de Cristo, esse dia do reto juízo de Deus, as tribulações e os sofrimentos por vir, são eficazes para revelar a justa medida das terríveis punições que lhes estão reservadas, conforme nós lemos aqui no capítulo 1, verso 9 da segunda epístola, algo que nós veremos no próximo estudo. Estes sofrerão penalidade de eterna punição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Em 2 Pedro, capítulo 2, versos 12 e 13, nós lemos: como brutos irracionais, falando da natureza dos perversos, dos incrédulos, dos profanos, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Então, todas as perversidades deste mundo apenas estão sendo preparadas para, no dia do reto juízo de Deus, se verificar a medida do sofrimento que Deus haverá de destiná-los para toda a eternidade, tendo em vista
a tamanha perversidade dos seus corações e também dos seus atos. Para terminar, em 2 Pedro ainda, capítulo 3, verso 7, depois de terem desdenhado da promessa da vinda de Jesus, nós ainda lemos: ora, os céus que agora existem e a terra estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quando Cristo voltar, Ele haverá de trazer um julgamento muito duro contra aqueles que se opuseram ao Filho de Deus na terra e também contra o povo de Deus. Então, essa parte da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versos 3, especialmente ao verso 5, eles comunicam este encorajamento para que os crentes continuem perseverando na sua fé e no cuidado amoroso de uns para com os outros, tendo em vista a esperança do dia do Senhor que se aproxima, porque nesse dia todos os seus sofrimentos serão interrompidos, enquanto que para aqueles que profanam o nome de Cristo e são incrédulos, serão destinados para uma eternidade de sofrimentos que não poderá ser revertidos. E isto é o que nós estaremos estudando no nosso próximo estudo: o retorno do Senhor Jesus e o iminente juízo que Ele está trazendo contra aqueles que não creem em Jesus Cristo. Para você que está me ouvindo neste momento, eu quero aproveitar este momento para fazer um apelo a você, para que você, sendo um crente em Cristo, que você vença o medo, que você seja um crente destemido, corajoso, para dar testemunho da sua fé onde você está e para onde o Senhor te enviar. E que você seja um crente comprometido com a sua igreja, comprometido com os santos, com os crentes, comprometido com o povo de Deus. Nunca negligencie a comunhão com a sua igreja. Seja participante, se integre, seja um instrumento de Deus e uma bênção de Deus para a vida de outras pessoas. Nesses dias de tribulações, nós precisamos cuidar uns dos outros como uma verdadeira família de Deus na face da terra. Para você que ainda não conhece o Evangelho de Jesus, eu quero fazer um apelo a você, para que você estude a palavra de Deus e que você creia, ou seja, você confie que Jesus Cristo morreu por você, para te justificar dos pecados, a fim de que no dia de Cristo você seja conservado íntegro na presença de Deus e não destinado para sofrimentos eternos. O amor de Deus foi revelado na morte de Jesus por mim e por você. E se nós crermos em Jesus e andarmos obedientemente nas suas palavras, segundo as suas palavras, Ele é fiel e justo para nos guardar, para nos proteger. E ainda que estejamos sujeitos a muitos sofrimentos nesses dias, estes sofrimentos vão passar. Acredite, estes sofrimentos que estamos atravessando nessa terra vão passar. Quando Jesus voltar, esses sofrimentos vão passar. Estes sofrimentos vão passar. E então estaremos na presença de Deus, desfrutando da sua paz, da sua alegria, do seu gozo por toda a eternidade. Não há comparação entre a glória que está reservada a todos que creem em Cristo em relação às tribulações momentâneas da vida terrena. Portanto, creia em Jesus, confie na obra que Ele realizou na cruz para a justificação dos seus pecados e ande em fidelidade à palavra de Deus, como aquele que dá testemunho a este mundo de que de fato foi regenerado e transformado pelo poder do Evangelho. Que Deus assim abençoe a minha vida e também a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e te peço que o Senhor deposite a verdade do Senhor no coração de todos os que acabaram de ouvir a tua palavra. Que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito a perseverarem na fé, consolados, encorajados e fortalecidos, até que o Senhor Jesus volte. E se porventura alguém que está me ouvindo ainda não conhece o Senhor, eu peço que na tua graça salvadora sejam convencidos neste momento a crerem em Cristo Jesus, confiando na obra que Ele realizou naquela cruz, para a remissão dos seus pecados e para que recebam do Senhor a garantia da vida eterna. Eu oro por isto, em nome de Jesus. Amém.